Salmos 8, vamos ler versículo 1 ao 7. Quem encontrou diz amém? Amém. Salmos 8, vamos ler do 1 ao 7. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos. Firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, abro, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmastes. Pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Amém? Lemos Salmos 8, do 1 ao 7. Nesse versículo, podemos observar as grandezas do Senhor. Amém? Amém. Quando falamos em grandezas, eu particularmente procuro observar como o versículo realmente diz: as obras do Senhor, o firmamento, as aves, tudo perfeitamente. Não tem como a gente ter sido criado por um acaso. Se fosse por um acaso, em algum momento algo daria errado, algo não se combinaria. Seria tão perfeito como as obras do Senhor. Em pensar que nós, seres vivos, podemos ser comparados com uma formiga, que também é um ser vivo. Somos grandes comparados com uma formiga, mas somos criaturas, da mesma forma, somos criaturas de Deus. Amém? No versículo 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e as estrelas que ali firmaste. Nessas coisas podemos ver como é grande o poder do Senhor, como Ele é poderoso. No versículo 4, o salmista percebe duas coisas em Deus em relação a nós: que Deus se importa e se preocupa conosco, conosco, com a nossa vida, e Ele nos ama e se importa profundamente. Ele se importa porque Ele quer que nós vivamos o melhor que Ele tem. Ele não quer o básico para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? No versículo 6, vamos ler: tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Deus, Ele foi o Criador de todas as coisas, e nós, a criatura que Ele mais amou e ter feito, somos a coroação da criação do Senhor, e Ele colocou sobre nós o domínio de todas essas coisas. Ele colocou sobre nós o domínio de podemos organizar o dia a dia, poder organizar tanto a nossa vida que somos capazes de viver em sociedade. Então, nós somos criaturas perfeitas no Senhor, e Ele nos colocou o domínio de todas as outras coisas. Então, creia que você foi criado para dominar essa terra, dominar a sua casa, dominar o seu ambiente onde você vive, onde você está. Não deixe se dominar por circunstâncias, por momentos em que você se entristece. Pelo contrário, você deve dominar os seus sentimentos ruins, as suas tristezas. Ela não deve te colocar para baixo, porque Deus te colocou como algo, como um ser que domine todas as coisas. Porque, como o versículo diz, tu fizeste dominar, e as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Amém? Então Deus tem para nós
Adão e Eva esse domínio sobre tudo que ele já tinha feito. Amém? Então, creia e coloque no seu coração que na sua casa você não vai deixar que o mal prevaleça, porque o domínio que você tem sobre a sua casa vem do Senhor. Não deixe que nada que venha de fora, nada que venha do maligno possa prevalecer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus estudos, sobre tudo aquilo que você se propõe a fazer, mas que sobre tudo você esteja preparado pelo Senhor e guardado pelo Senhor. Não adianta, igual eu falei para as meninas no discipulado essa semana, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar Deus à frente. Não adianta a gente planejar a nossa vontade, fazer o que a nossa vontade quer, e quando aquilo não dá certo, Senhor Deus, não está dando certo, aquilo. Mas é claro, você não colocou diante de mim, você não me apresentou primeiramente. Então, em tudo, em nossas vidas, podemos colocar o Senhor porque Ele é grande e Ele é poderoso, para que tudo se cumpra conforme a vontade somente dEle. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar, para que nós possamos tomar posse dessa palavra, posse, e nós possamos dominar todas as coisas pela graça do Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque não somos dignos, Senhor, de estar aqui, não somos dignos, Senhor, de dar entrada à tua casa pelas nossas próprias vontades, mas estamos aqui porque o Senhor nos fortalece, o Senhor permite isso, Senhor. Venha, Senhor Deus, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, tudo aquilo que tem de errado em nossas vidas, Senhor Deus, pensamentos ruins, palavras que saem da nossa boca, que muitas vezes não é para bem dizer ao outro, muitas vezes magoamos aos nossos irmãos, mas que nós possamos nos corrigir e que pela graça do Senhor possamos entender quantas graças, quantas grandiosas coisas o Senhor tem para nós. Fala conosco essa noite, usa a nossa voz, a nossa boca para adorar e te dar o verdadeiro louvor e louvor sincero, uma adoração sincera diante do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada irmão que está aqui, por cada um, Senhor Deus, que veio à tua casa, que nós possamos adorar como corpo do Senhor e agradecer somente a Ti sobre todas as coisas, Pai. Recebe agora o nosso louvor, a nossa adoração, para que possamos, Senhor Deus, mais uma vez cultuar ao Senhor, de forma que o Senhor possa ser levantado sobre todas as nações, sobre todos os lugares e em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem aplaudir o Senhor. Oh,
continuar louvando ao Senhor, adorando em espírito e verdade. E que hoje, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que essa seja a sua oração, dizendo: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. E merece todo louvor, merece toda adoração. Consagre ao Senhor a sua vida, seus planos, seus projetos. Consagre ao Senhor tudo que você é. Consagre suas vontades, seus desejos, suas dificuldades. Consagre tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor, aos pés do Senhor. Se rende a Ele. Ele te convida a se render diante dEle hoje. Vamos dar honra que merece honra. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Diga os louvores, transforma o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por teu amor. Eu te louvarei conforme a
em 2 Coríntios 8, os irmãos podem abrir, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu quero ler com vocês o versículo 1 até o versículo 9, pelo menos por enquanto. Deus trabalhando, Deus quiser que eu fale mais outros versículos, vai até onde Deus mandar, amém? Mas vamos até o versículo 9, amém? Os irmãos encontraram 2 Coríntios 8, 1 até o 9. Diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, olha só, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Olha só, o Senhor Jesus, dono de todas as coisas, abriu mão da sua glória, se fez pobre, para que hoje você e eu sejamos ricos da graça, do amor do Senhor. Paulo, ele era um missionário. A gente, há um sábado atrás, a gente estava aqui reunido, né? E a gente falou um pouquinho sobre a definição de pastor, da definição de missionário, né? Que o pastor, ele está mais restrito à igreja local, né? A cuidar das suas ovelhas. Já o missionário não. O missionário, ele sai para pregar. Ele vai para fora. E Paulo, ele era um missionário. E aqui, nessa passagem, era a terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo tinha levantado uma oferta para ajudar o povo de Jerusalém, né? O povo que estava sofrendo, né? Estava sofrendo necessidades. E Paulo, ele tinha esse desejo de suprir o povo, suprir a igreja do Senhor, o povo de Deus. E Paulo hesitou em ofertar. Mas, o que ele estava falando aos coríntios? Paulo, ele não queria fazer parte desse ministério sozinho, mas ele incentivava os outros irmãos a participarem também desse ministério, a participarem também em doar, em ajudar um ao outro. E ele estava incentivando a igreja de Coríntios nesse momento, em ajudar uns aos outros, né? em compartilhar, enfim, a se doarem, né? Uns aos outros, com generosidade. E aí, para incentivar a igreja de Coríntios, Paulo estava dando um exemplo da igreja de Macedônia, que a igreja de Macedônia, mesmo sendo um povo, mesmo nas suas limitações, mesmo sendo um povo necessitado, mesmo na pobreza, mas o povo da Macedônia, com o que eles tinham, mesmo dentro da sua necessidade, eles não deixavam de ajudar na obra, eles não deixavam de ofertar, eles não deixavam de ajudar os outros.
Paulo diz aqui, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, eles não ficaram lá lamentando que estavam passando por tribulação, por necessidade, como a gente vai estar. Não, pelo contrário, o que Paulo diz? A extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Mesmo nas suas limitações, eles ajudaram, contribuíram com o que podiam, E hoje não é diferente. Mesmo nós sabemos, nós temos nossa vida, nós temos nosso trabalho, nós temos contas a pagar, nós temos tantas coisas, tantos planos, tantos projetos, mas nós não podemos deixar de contribuir com a obra do Senhor, mesmo dentro das nossas limitações. É você perguntar: o que eu posso oferecer hoje? Talvez amanhã eu possa oferecer mais, glória a Deus. Talvez hoje eu não possa oferecer tanto quanto eu queria, mas eu estou contribuindo com a minha generosidade dentro daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho. E Paulo continuava, por isso todos testemunham, que eles deram tudo quanto podiam e além, até além do que podiam. E olha um detalhe: o povo de Macedônia não esperava uma ordem. Eles não esperavam que alguém fosse lá: você tem que contribuir, você tem que ajudar, você tem que ofertar. Não, eles não esperavam. Eles iam por iniciativa própria, com generosidade. Pelo contrário, o que a gente acabou de ver? Que eles pediam, imploravam para Paulo: Paulo, a gente quer ajudar, deixa a gente ajudar. Eles pediam aqui, e não somente fizeram o que esperavam, ou melhor, no 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar dessas bênçãos santas. Então, eles tinham como privilégio, não como peso. Hoje também nós podemos contribuir, ajudar, não como peso, não como rito, mas com iniciativa própria, com generosidade, com alegria, com privilégio. Não, porque não são todos que podem contribuir. Às vezes a gente quer dar tal coisa, mas a gente não tem, e a gente vê outra pessoa oferecer ao Senhor, mas não há alegria maior em poder contribuir, em poder ajudar. E é isso que nós devemos pegar. Eu quero roubar um pouquinho as palavras de Paulo, quero roubar as palavras de Paulo e falar hoje que nós possamos seguir o exemplo de Macedônia, da igreja de Macedônia, que mesmo dentro das suas limitações, não tinham ajudar os outros como peso, e não esperavam também. Você não precisa esperar que o pastor venha aqui, olha, ele contribui um pouco de alimento, ou ajuda nisso. Todos nós sabemos das necessidades da igreja, enfim, nós, com nossa boa vontade, vamos lá: pastor, está aqui a oferta, está aqui o que eu posso ajudar, no dízimo, nas ofertas, enfim. E outra coisa também, e não somente o que fizeram, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeiramente, antes de tudo, querido, antes de você entregar seus dízimos, suas ofertas, antes de você contribuir, você deve se entregar primeiramente ao Senhor, entregar o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor, e aí depois entregar aos outros, Como diz aqui Paulo, assim, entregar-nos primeiramente a si mesmos ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E ele continua: assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Então Tito já começou esse trabalho com a igreja de Coríntios, e assim como ele começou esse trabalho, como Tito havia começado o trabalho, Paulo queria completar essa obra. Todavia, assim como eles se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Nós precisamos ser igrejas que se destacam, não por tocar uma música bonita, não por cantar legal, ou outras coisas superficiais, mas que possamos ser uma igreja destacadas por aí, e que os irmãos, que as outras pessoas lá no nosso bairro, aqui no nosso bairro, dizem: nossa, essa igreja é uma igreja que contribui, essa igreja é uma igreja que ajuda, é uma igreja que é usada por Deus. Nós devemos ser essa igreja que se destaca em contribuir para a obra do Senhor. E
e tem mais, ele diz no 8, não estudando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade no amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. É contribuir com sinceridade no coração. A palavra diz, né? Não é por pesar, não é por obrigação, mas Deus ama que dá com alegria. Alegria, sinceridade, sabe? Não, como falei, não por um rito, porque tem que dar um de confete, não, mas por alegria, porque você quer, porque você ama o Senhor e porque Ele te amou primeiro. Aliás, no outro versículo, diz no versículo 9, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus, ele tinha tudo, ele estava com os anjos, ele participou da criação do Senhor, ele tinha anjos cantando para ele, todo 24 horas por dia. Ele abriu mão de tudo por amor a nós, para que hoje nós nos tornássemos ricos, e que nós nos tornemos ricos em generosidade, na graça e no amor do Senhor, contribuindo, sendo uma igreja, assim como a igreja de Macedônia, assim como a igreja de Coríntios. Coríntios também tinha lá seus vacilos, né? Seus vacilos, seus empecilhos, Paulo puxava a orelha, mas também elogiava quando precisava, né? Quando precisava elogiar, olha, vocês têm que contribuir. Possamos ser uma igreja que contribui, amém? E que nós possamos contribuir. Olha o que diz no versículo 10, ó. Esse é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra, para que a vossa disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluir. Que a boa obra que nós começamos, ou melhor, com o intuito que nós começamos de ajudar, de contribuir, com esse mesmo gás, sabe aquele gás daquele tempo em que nós falamos, não, nós vamos ajudar, nós vamos contribuir, nós vamos ajudar com a cesta básica, nós vamos contribuir no conjunto com as ofertas, e nós precisamos ser fiéis e possamos ser firmes e completar até o final, amém? Até o fim, porque o próprio Senhor, aquela boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar até o fim. Ele é fiel para completar até o fim. Que nós possamos ser fiéis e contribuir, dar o que podemos, dentro da nossa limitação. Amém, querido? Então pegue seus dias, suas ofertas. Vamos entregar ao Senhor nossos dias, nossas ofertas, entregar os altar do Senhor. Amém? E que esse possa ser o nosso desejo, de contribuir com generosidade, não por pesar, não por obrigação, não porque foi mandado, não, mas porque é um desejo do nosso coração, é porque é um privilégio contribuir para a obra do Senhor. Amém? Nós sabemos a necessidade da igreja, assim como o Senhor sabe a nossa necessidade. Então, enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Amém? Senhor Jesus, nós queremos entregar nossos dias, nossas ofertas ao teu altar, Pai. Queremos consagrar aquilo que nós iremos te oferecer nessa noite, Pai. Que o Senhor receba, Senhor, e que nós possamos dar com alegria, Senhor, os nossos dias, as nossas ofertas, as nossas contribuições, Pai, para o teu reino, para a tua obra, Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor receba com alegria, Pai, cada oferta, cada dízimo, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos desfrutar dessa maravilhosa riqueza que o Senhor nos proporcionou, que é a riqueza da generosidade, a riqueza da graça, a riqueza em contribuir, dessa riqueza que é do amor do Senhor. Porque pelo Senhor, pelo seu sacrifício da cruz, nós podemos ser ricos, Senhor, e participar da sua gloriosa riqueza. Recebe em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quando cantamos, quando louvamos, vocês podem ofertar e chamar o Senhor. Amém? Porque Ele vive, porque Ele reina, Ele é exaltado sobre todos. Amém? Aleluia. Inabalável,
Bia, o senhor Garcia e a Ana Lúcia. Estávamos orando estamos orando pelos 1000, que você possa erguer esse clamor ao Senhor. O texto de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, eu acho que eu li na vigília esse versículo, que diz assim: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Gostaria que você cravasse isso no seu coração. O Senhor está ouvindo o seu favor. O Deus que está aqui presente, Ele está de ouvidos e olhos abertos para você. Então é você crer que a palavra de Deus pode transformar a vida da Bianca, pode transformar a vida da Severina, do senhor Garcia, da Ana Lúcia e dos Lírios. A mão do Senhor, creio no nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está visitando cada pessoa de oração aqui nesta noite. Ele se clamou a Deus neste momento no nome de Jesus Cristo. Pai, nós entramos diante da Tua presença aqui nesta noite. Senhor, nós queremos suplicar a Ti, Pai, através desta palavra que nós temos aqui neste momento, Pai. Aqui em Crônicas, oh Pai Celestial, que os Teus ouvidos estão atentos para nossas orações. Então, neste momento, nesta noite, nós clamamos ao Senhor, Pai. Clamamos pela vida, pela saúde, Pai Celestial, da dona Severina, que a mão do Senhor, Pai, que a mão de Deus, que a mão poderosa do Deus Altíssimo, e seja estendida sobre esta vida, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é o Deus que pode curar, pode livrar, pode libertar, pode sarar as vidas, ó Pai, que Tu és chamado, Pai, nosso Jeová Rafá, o Deus que cura. Então nesta noite nós erguemos esse clamor, Pai Celestial, e neste momento nós queremos orar pela vida da Bianca, Pai. Bate fogo com esta vida neste momento. Traz, ó Pai Celestial, o renovo da vida. Traz, ó Pai Celestial, o renovo da saúde nesta noite. Cremos no Teu poder, Pai. Cremos que o Senhor está com ela. Cremos que o Senhor está estabelecendo sobre a vida dela a cura e o milagre de Deus sobre a vida dela. Pai Celestial, neste momento também, visite, Pai Celestial, o leito, Pai Celestial, a vida do irmão Garcia, que a mão poderosa de Deus, a mão que sustenta, Pai, o Teu povo, a mão que cura, o Senhor que dá vida, o Senhor que tira a vida, Pai. Nós oramos ao Senhor nessa noite, intercedendo através dessa palavra que o Senhor estabeleceu para nós aqui nesta noite. Os Teus ouvidos estão atentos às orações feitas por nós. Nós oramos também pela vida da Ana Lúcia aqui nesta noite, ó Pai. Que o Deus de poder, o nosso Jeová Rafá, vai celestial, o Deus que cura, o Deus que traz milagres. É o mesmo Deus, ó Pai, que curava antes. Tu és o mesmo Deus de hoje. Nós cremos, ó Pai. Visita a Ana Lúcia neste momento. Visita trazendo milagre, trazendo a cura de Deus, trazendo a restauração do Senhor. Vem das plantas dos pés até o alto da cabeça, meu Pai. Traz a cura, traz, Pai Celestial, a libertação nesta noite. Colocamos diante da Tua presença aqui nesta noite, Pai. A vida, Pai Celestial, do irmão Zuíno. O Senhor venha visitar a Pai Celestial neste momento, trazendo saúde, Pai, trazendo renovo, Pai Celestial, da vida dele nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai, e cremos na Tua palavra. E Pai Celestial, finalizando desta oração, eu coloco a Tua igreja na Tua mão de poder, Pai. Onde há, Pai Celestial, enfermidade, o Senhor venha trazer cura, venha trazer milagre para o Teu povo aqui nesta noite. Que saiam sarados, que saiam restaurados por Deus, que saiam curados pela Tua presença aqui neste lugar, Pai. É o que eu te peço nesta noite, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, graça, Pai Celestial e louvor nós te damos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amado, vamos sentar em nome de Jesus. Gostaria de chamar o pastor Fábio aqui à frente. Jesus está orando por ele aqui. Amados, estende sua mão aqui para mim com o Fábio, nós estamos orando pela vida dele.
Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença, Pai, pastor Flávio, nas tuas mãos de poder. Pai Celestial, o Senhor use, Pai, com toda a autoridade, com todo o poder do Senhor nessa noite, Pai. O Senhor venha direcionar cada palavra, Pai Celestial, cada assento que o Senhor for colocar, cada palavra, Senhor, saída da boca do pastor. O Senhor venha direcionar o teu povo, Pai, a tua igreja, através da tua palavra, Pai. Abra nosso coração, nosso entendimento nesta noite. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos graças e paz. Amém. Nós corremos e acabamos chegando aqui em cima da hora, mas Deus nos deu a graça de estarmos aqui também. Essa aí rapidinho ali que o pastor Alexandre estava me ligando, estava preocupado. Não, pastor, eu estou aqui, ainda bem. Irmãos, eu trouxe uma reflexão para a gente na primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, já no finalzinho da sua Bíblia. 1 João, capítulo 1. Versículo 5 até o 10. Nós vamos repetir sobre a comunhão com Deus. Amém? 1 João capítulo 1, versículo 5 até o 10. Encontrou aí a sua Bíblia? Amém. A palavra de Deus diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos ler todos juntos o versículo número 5? Todos juntos com a sua voz? Vamos lá? Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada irmão, por cada família, por cada jovem presente nessa casa. Que a boa mão do Senhor continue sobre as nossas vidas, para ministrar nos nossos corações. E nessa hora nós queremos pedir, Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, nos ajudando a compreender esta palavra. Senhor, aqui eu estou para ser um vaso usado por Ti. Eu não conheço o coração de cada um, a condição do coração de cada um que está aqui nessa noite. Mas Tu conheces, ó Pai, e sabes que cada um que está aqui presente tem necessidade de ouvir. Por isso eu peço, Senhor, não eu, mas o Senhor, ministre nessas vidas, ministre nesse coração carente, fale com ele, com ela, Senhor, em nome de Jesus, e me dê graça, dê sabedoria para viver a Tua palavra. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, o
está falando de comunhão, nos versos que nós acabamos de ler. Ele está falando de uma comunhão com Deus que se reflete no meu relacionamento com o meu próximo, ou com o meu irmão, com os meus amigos. Ele começa essa carta tratando de comunhão, porque, lamentavelmente, havia ali na época alguns homens que estavam distorcendo a palavra de Deus, e com essa distorção da palavra de Deus, estava causando tumulto na igreja, ao ponto de fazer as pessoas deixarem de crer em Cristo. E João, então, trata dessa importância da comunhão. Quem crê está junto. Quem crê no mesmo Deus está em comunhão uns com os outros. Quem não crê nesse Deus anda nas trevas, está quebrando a comunhão, e esse é o sinal de que essa pessoa está afastada de Deus. Muito interessante, porque quando nós lemos Provérbios, o livro de Provérbios, Salomão trata da excelência do temor ao Senhor. Lá no versículo 7, no capítulo 1, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas que os loucos, os insensatos, desprezam essa sabedoria e essa disciplina. Aí então nós partimos desse ponto de que, se o temor é o princípio da sabedoria, a falta do temor do Senhor é o princípio da queda, é o princípio da insensatez. Quando nós temos o nosso coração resistente ao que Deus tem para nós, nós estamos criando o caminho da perdição, o caminho da ausência de Deus, o caminho da queda, da destruição. Nós temos muitos testemunhos na palavra de Deus de quão abençoados foram os homens que temeram a Deus. Nós temos José, nós temos Josué, e temos outros personagens. Nós temos Samuel, nós temos Davi. Tantos homens e mulheres de Deus que se portaram. Jó, se portou com temor ao Senhor. E é um relato que a Bíblia dá desses homens e dessas mulheres que andaram nas suas vidas com temor ao Senhor, é que eles foram muito abençoados. Então, meus irmãos, é um perigo nós trilharmos o caminho da insensatez. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O homem ou a mulher, o jovem que deseja ser sábio, ele precisa, em primeiro lugar, aprender a temer o Senhor. Amém? Amém? E haja visto que quando a Bíblia fala de sabedoria, ela não, precisamos entender que sabedoria, essa sabedoria a qual a Bíblia se refere, não se confunde com inteligência. Amém? Inteligência é o adquirir conhecimento, é o encher-se de conhecimento. Fulano de tal é expert, em tratar o emocional das pessoas. Por quê? Porque ele foi lá, estudou na faculdade de 4 anos, fez lá um curso de psicologia, tomou um conhecimento técnico de como que é o psique das pessoas. Semelhante médico também, ele é sábio? Não, ele é uma pessoa inteligente. Por quê? Porque ao longo de um tempo ele adquiriu conhecimento, habilidades. Agora eu posso dizer que o Joãozinho, que tem a 4ª série, se porta com o temor do Senhor, ele é inteligente ou ele é sábio? Sábio. Quantos médicos não são loucos? Quantos médicos não são insensatos por negarem a existência desse Deus invisível, mas real? E aí a Bíblia, então, não deixa dúvida para nós quanto à ação do pecado. Desde os princípios da raça humana, o Senhor vem alertando as gerações, as pessoas, quanto à gravidade do pecado. E aqui João trata disso. Ele mostra
que a base para a comunhão com Deus é evitar o pecado. Amém? É evitar toda e qualquer atitude desagregadora. Eu me portar de maneira desagregadora dentro da igreja, eu estou pecando. E, consequentemente, a minha comunhão com Deus está abalada. E para eu manter essa comunhão, eu preciso evitar o pecado. Amém? E nesse texto, então, João nos apresenta 3 obstáculos que podem impedir a nossa comunhão com o Senhor. O primeiro obstáculo está nos versos 6 e 7, que a palavra de Deus diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, qual é o primeiro obstáculo? É afirmarmos falsamente que temos comunhão com Deus. Quantas pessoas não estão se auto-enganando, achando que têm comunhão com Deus, que são santas, que são boas, né? Foi interessante que, certa vez, um homem muito rico, cheio de posses, chegou perto de Jesus. Ele era aquele homem que tinha tudo, mas ele não tinha a salvação. Ele não tinha a convicção da salvação. Ele não tinha resolvido para si de que ele é como salvo. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que posso eu fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala: olha, né, eu já obedeço. Ele diz: eu já obedeço os 10 mandamentos, tudo, a palavra, porque até então, na mentalidade do judeu, a salvação está intimamente ligada com a obediência aos 10 mandamentos. E aí Jesus continua dizendo, não, ele pergunta a Jesus quais são os maiores mandamentos da Bíblia, né? E aí Jesus disse para ele: olha, amarás o Senhor teu Deus por seu coração, por sua alma, por seu. E ele diz: o segundo maior mandamento seja este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, nesse diálogo, né, Jesus aperta ele: mas eu já vi esses mandamentos, não é? O que mais eu posso fazer para ter certeza da vida eterna? Aí Jesus pega ele justamente aonde? No segundo mandamento. Ele diz para ele: então vai lá, vende teus bens, todos eles, e os distribui, aquilo que você recolher adquirir da venda dos bens, distribui ele aos pobres. O que o texto bíblico nos fala? Ele abaixa a cabeça, fica muito triste, porque ele olha, né, para a quantidade dos bens e vê que ele tem muito. Ele pensa no quanto que ele suou para ganhar aqueles bens, fica decepcionado, fica triste, vira as costas para Jesus e vai. Aquele homem, ele era um vídeo religioso. Ele estava afirmando falsamente, ele estava ao longo do tempo se auto-enganando. Esse é o primeiro obstáculo para a nossa comunhão com Deus. É quando afirmamos falsamente que temos comunhão com Deus. O apóstolo então deixa-nos muito claro que as palavras, somente elas, não produzem comunhão com Deus, não revelam comunhão com Deus. Ele diz no versículo 6, que nós lemos aí: se afirmarmos que temos comunhão, quer dizer, se falamos, mas nós nos portamos de maneira diferente, a nossa conduta não é coerente com o que nós falamos, então nós estamos fazendo uma afirmação falsa de que temos comunhão com Deus. Ele é claro, ele diz: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, o que nós estamos fazendo? Mentindo. E como,
a mentira leva a gente para o inferno. Quantas pessoas aí fora no mundo estão indo para o inferno porque elas estão mentindo para si mesmas, falando que elas são justas, alegando, né? Que são justas. Quantas pessoas você já não foi tentar falar de Jesus e ela fala assim: não preciso não, eu sou uma pessoa boa, né? Eu só não vou para a igreja, mas eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, né? Não é assim que ela fala? Eu ajudo os necessitados, eu faço as minhas rezas, as minhas orações em casa. Elas estão se auto-enganando. O texto do diz: quando afirmamos que temos como Ele, mas a nossa conduta é diferente dessa afirmação, nós mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, estamos nas trevas. Ora, se nós estamos nas trevas, quem é Deus? Para João, quem é Deus? Deus é o que, irmãos, para João? Luz. Ele diz: olha, mentimos, não praticamos a verdade, estamos nas trevas. Mas olha, Deus é luz e eu estou nas trevas, então eu estou mal, eu estou longe de Deus. Então, primeiro obstáculo para a minha comunhão com Deus é eu mentir para mim mesmo, achar que eu sou o que eu não sou. Amém? Eu amo Paulo porque ele ensina um conceito de que ele é o tempo todo. Ele diz: olha, eu estou aqui na faculdade de apóstolo, pregando a palavra, né, sendo expulsado por Deus, instrumento de Deus, mas ele tem para ele que ele é o mais miserável dos homens. Muitos de nós não estamos com uma postura diferente do apóstolo Paulo, né? Nos portando com arrogância do igreja, com menosprezo do irmão mais simples, mais humilde, novo na fé. Convido o irmão, aquele convidado que chega na igreja, né? Ontem no estudo bíblico, quem foi estudo lá no Jardim foi um caído. E a vez foi uma vez, nós estamos com uma série de estudos em cima dos profetas menores. E ontem eu tive a oportunidade de falar de Jonas. Irmãos, a palavra tocou nos nossos corações, porque a palavra nos exortou a nós amarmos aqueles que secretamente nós odiamos ou desprezamos. Eu não vou te perguntar, eu sei, eu falo. Vamos deixar de ser hipócritas. Há alguns grupos seletos dentro da sociedade que nós alimentamos com eles desse tipo. Sim ou não? Sim. Tempos atrás eu fui desafiado por Deus. Eu fui quebrantado por você. O cliente me ligou, indicação de uma pessoa, ele precisava fazer um documento da casa dele. E aí marcamos um dia e um horário. Quando eu cheguei lá na casa dele, na entrada da casa dele, quando eu olho assim para o lado, o tripé preto. Aí você já começa, né? Eu vou dar minha volta no governo, deixar esse cara na mão, no partido da minha fé, está no time contrário, vou deixar ele aqui na mão e seguir. Mas ali mesmo, Deus ficou olhando para mim. Subi, sentei na sala com ele, começamos a conversar. Aí no dado momento, falei para ele assim: o senhor vinha aqui no banheiro? Onde o banheiro? Ele falou: olha ali, aí fui lá no banheiro. Cheguei lá no banheiro: Senhor meu Deus, me livra, me guarda, dá ordem aos seus anjos para que eles se acampem ao redor de mim e me protejam. Porque pisei no terreno alheio, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor quebrantava o meu coração para eu olhar para aquele homem, não como um inimigo, mas como alguém carente de Cristo. Tive essa batalha interna dentro de mim, irmãos. Eu estava batalhando com Deus, porque o meu pecado, o homem orgulhoso e vaidoso, os senhores estavam dizendo: esse cara é um condenado, merece a morte eterna, que ele vá para o inferno dele junto com os eixos dele, e eu com meu Deus aqui. Mas ao mesmo tempo o Senhor me quebrantava e falava: não é esse
tinha um quartinho, cara, eu estava naquele quartinho das medidas. Cheguei no quartinho, guarda-roupa assim, cheio de roupa, uma capa preta vermelha. Falei, eita Deus, é hoje. Falei, vamos lá. E espírito de oração por espírito de oração por todos. Falei, vamos agora, preciso ir no fundo da casa, eu preciso ir no fundo da casa. Eu cheguei no fundo da casa, voltado por várias imagens, e aí tinha os quartos, como assim. Eu falei, o que são esses coisas aqui? Aquele computador do meu banheiro, esse aqui é um quarto, e esse aqui é um quarto dos meus Exus. Ele ainda fez a questão de enfatizar que era dos Exus dele. Eu falei, tá bom. Não preciso entrar dentro desses quartos, porque eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer com ele. Falei, ali é da religião do Senhor, como é da minha religião. Se portar como é assim, para ganhar a pessoa para Deus. Amém? Lamentavelmente, estava ali diante de mim uma pessoa que estava sendo escravizada. Não podia alimentar no meu coração essa raiva, esse ódio religioso. E todos nós, dentro da igreja, não estamos assim, nós. Quantos de nós que vamos ali fora olhando com menosprezo as pessoas que têm uma fé diferente da gente? Estamos sendo instrumento do inferno. Estamos nos deixando levar pelo inferno para não fazer o que Deus nos manda fazer e não proclamar Jesus. Jonas foi tratado por Deus e usado por Deus para levar a mensagem ao povo que não queria. Deus quebrantou o coração de nós. E aqui, irmãos, precisamos sondar os nossos corações. E aí a gente está afirmando que temos comunhão com Deus, quando lá dentro do nosso íntimo estamos alimentando ira, preconceitos, estamos alimentando discórdias. Tudo para entender? João diz isso, meu querido. A comunhão com Deus não é compatível com esse tipo de sentimento. Então, cuidado. Quando você tem comunhão com Deus, você precisa conhecer o seu coração. João diz: os que estão na luz praticam a verdade, e ele tem comunhão com os demais cristãos, ele tem comunhão com as pessoas. Amém? O apóstolo, então, ele pressupõe, com base em quem Deus é, que Deus é luz, que a vida daqueles que afirmam ter comunhão com Deus também deve refletir essa afirmação. Você precisa ser luz dentro das trevas. Amém, amados? Amém. É amar o pecador. Amar o pecador, não o pecado. Amém? Amém. Amar o pecador, não o pecado. O segundo obstáculo. Então, a nossa vida deve ser a expressão do que nós confessamos. E o que nós confessamos deve ser confirmado pela maneira como vivemos. O apóstolo João diz isso. O segundo obstáculo é afirmar que nós não temos pecado. Olha que legal. A gente chega muitas vezes, né, em certo estágio da vida cristã, e a gente acha que a gente é simples demais. Sim ou não? Sim. Somos simples demais. E a Bíblia diz que isso é um outro obstáculo para a nossa comunhão com Deus. É quando nós afirmamos que não temos pecado nenhum. Irmãos, eu repito isso sempre no Jardim Anitta, e eu acho que já repeti aqui, e eu quero reforçar de novo essa informação. Precisamos ter sempre consciência que somos filhos de quem somos. Eu pergunto: quem você é? Quem você é? Quem você é? Me permite, filho? Quem você é? Hã?
Quem é você, Esther? Quem é você, Pri? Só Priscila, necessitada, carente da misericórdia de Deus. Somos esses. Entendemos. Sou pecador que Deus me fez filho. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Antes de ser filho de Deus, eu sou pecador. Sou um pecador salvo. Amém. Essa é a diferença. Glória a Deus. Não somos melhores do que vocês estão lá. A diferença é essa, que eu sou salvo. Glória a Deus. Reconheço o meu pecado, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que só Jesus aqui pode nos salvar dos nossos pecados. E isso nos faz de diferente, não melhor. Deu para entendermos? Somos todos pecadores. E Paulo nos diz que ele está entre esses. E ele vai mais além, ele diz: eu sou o mais miserável deles. Quando nós olhamos e temos essa concepção de nós mesmos, a graça de Deus ganha outra forma, ganha outro sentido, ganha outro significado. Ela fica maior, ela fica incomparável, ela fica imensurável. Garanto-nos que digo que as nossas orações não deveriam ser a oração daquele homem que entrou dentro do templo: olha, Senhor, graças eu te dou, eu não sou igual a esse homem, eu sou um homem assim, assado. E lá nos fundos, ajoelhado, bem humildemente, chega ao Senhor e orava: Senhor, se houver oferta por mim, pecador, receba, Senhor, essa oferta. E a oferta maior de Deus foi Jesus Cristo. Amém. Deus deu o seu Filho. Amém. Por você. Amém? Então, quando nós olhamos para nós, com essa jactância, com essa arrogância, nós estamos colocando um empecilho na nossa comunhão do Senhor. E João dá-nos essa palavra dizendo: cuidado, cuidado. Versículo 8, ele diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo confessando, continuamos sendo pecadores. Amém? Não fomos de todos transformados. Não fomos de todo transformados. Paulo, quando escreve sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai falar isso. Irmãos, eis que vos digo o que escreve: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E mais adiante, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade, e o nosso corpo, que é mortal, se revestirá da imortalidade. Mas quando isso vai acontecer? Quando o que é perfeito se manifestar. Amém. Até lá, irmãos, somos pecadores. Amém? Amém. Mas com um diferencial: lavados e remidos do sangue do Cordeiro. Aleluia. Propriedades exclusivas do Senhor, não por mérito, como diz ele aos Efésios, mas tão única e exclusivamente pela graça e pela misericórdia de Deus. Ele nos deu vida, estando vocês mortos em vossos delitos e vossos pecados. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus nos quebrante e tire do nosso coração essa jactância que a religião põe nos nossos corações. Amém? Que possamos olhar as pessoas lá fora com esse olhar de graça e falar: eu era como você, eu sou como você, mas eu reconheço Jesus sobre a minha vida, você precisa
mas nós somos pecadores. Sabe por que tem gente lá fora que ainda tem resistência à igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque, lamentavelmente, nós impusemos essa condição denominada, não cristã, não bíblica, para elas, que nós somos santos e eles são pecadores. Quando a mensagem que nós devíamos passar para eles é o seguinte: que nós reconhecemos tanto que somos pecadores, que nem eles, tanto que somos pecadores que estamos aqui na igreja, clamando pela misericórdia de Deus, buscando a graça e a misericórdia de Deus constantemente sobre as nossas vidas. Por isso que João diz: olha, se afirmamos que não temos pecado, estamos mentindo, porque a nossa natureza é pecaminosa, e ela vai investir contra a nova natureza que nós está, até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós teremos esse duelo dentro de nós, irmãos. Amém? Da nova natureza de Cristo com a velha natureza do mundo. Davi, nesse sério de sua oração, ele diz: em pecado minha mãe já me concebeu, eu nasci com a natureza pecaminosa. Mas graças a Deus, em Jesus, Ele nos deu condição de viver uma nova. Glória a Deus. O terceiro obstáculo, então, por fim, não é somente afirmar falsamente que temos comunhão com Deus, não é somente afirmar que nós não temos pecado, mas também, o terceiro obstáculo, é afirmar que nós não temos cometido pecado. O segundo ponto diz a nossa natureza, quanto ao que somos. O terceiro ponto diz respeito ao que nós fazemos. Amém? Todo o tratamento de Deus conosco se fundamenta no fato de que somos pecadores e temos a necessidade da salvação. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos ou carentes da glória de Deus. Falta isso, irmãos. Todos nós pecamos. Amém? Essa terceira afirmação de que afirmar, que nós não temos cometido pecado, no versículo 10, ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado. Está vendo a diferença entre o 8 e o 10? Ele diz: se afirmamos que estamos sem pecado. E no 10 ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de quem? De Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa terceira afirmação é perigosa, porque ela é sutil, ela é ainda mais sutil, como se nós estivéssemos dizendo: eu entendo que somos nós pecadores, mas também não estou dizendo que não faço essas coisas. É incoerente essas coisas, é incoerente esse pensamento. A minha natureza é pecaminosa. Se a minha natureza é pecaminosa, eu sou um homem dado a cometer pecados. Amém? Já estou pecando em falar que eu não tenho pecado. Eu já estou pecando. João é muito usado por Deus aqui. Ele diz: você já está pecando quando você afirma que você não cometeu nenhum pecado, sendo que a sua natureza ela é pecaminosa. Então, meus amados queridos, está diante de nós um grande desafio, o de pedir ao Senhor que Ele nos sonde, veja se há em nós algum caminho mau, da mesma forma que o salmista o fez. Senhor, sondas e me conheces, sabes toda a ser quando me levanto. E da palavra não deixa a tua boca, tu já conhece todas. Sonda, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da cuidado com esses tipos de afirmação. Lamentavelmente, a religião tende a embutecer o nosso raciocínio e
do nosso olhar e fazer com que nós acreditemos em coisas que não são verdade. E a Bíblia diz que quando nos deixamos levar por essas afirmações, nós estamos ocasionando, causando problemas na nossa comunhão com Deus. A base da comunhão com Deus é evitar o pecado. Cuidado quando você afirma que você está em comunhão com o Senhor. Cuidado quando você afirma que você não tem pecado nenhum. Cuidado quando você afirma que você não cometeu pecado algum. Não é possível nós termos comunhão com Deus sem crermos no fato do pecado. Amém? E diante desse fato de que não há trevas nenhuma em Deus, eu e você estamos irremediavelmente distanciados dele por conta de quem nós somos. Fomos afetados pelo pecado em todas as dimensões das nossas vidas. Romanos 3, 23 diz isso. Mas Deus colocou dentro de nós um elemento que nós chamamos de consciência, que nos serve de alerta para a existência do pecado. E do outro lado nós temos o Espírito Santo trabalhando nessa nossa consciência, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 diz isso. Quando ele vier, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto nós negamos o pecado, ou lhe damos qualquer outro nome qualquer, que amenize essa ação malévola do pecado, nós estamos sendo facilmente levados ao engano de um convívio que tem efeitos mortais nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Amém? O caminho bíblico é claro e ele é bem objetivo para mim e para você. Ele nos convida a ir pelo caminho do arrependimento constantemente. Temos que confessar os nossos pecados para podermos sermos beneficiados pela ação amorosa do Senhor. 1 João 9 diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, o primeiro ponto para eu ter comunhão com Deus é, antes de tudo, eu ser sincero com quem eu sou. Amém? Eu ser realista com o que a Bíblia diz acerca de quem eu sou. E ela diz: você e eu somos pessoas pecadoras, destinadas ao inferno, mas que Deus, com a sua graça, seu favor imerecido, deu seu Filho na cruz do Calvário para que eu e você tenhamos vida e sejamos tidos como seus filhos. Amém? Olha, e João diz isso nessa própria carta. Ele diz: amados, vejamos bem como grande amor o Senhor tem nos concedido, ao ponto de sermos chamados de Deus. Que nós tenhamos esse mesmo amor lá para nos suportar. Amém? Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, já convidar os irmãos da música, por favor. A gente vai ministrar a Santa Ceia. Nós vamos orar por essa palavra. Quem são os irmãos que irão orar? Ivanildo e Francisco, por favor. Vamos ter uma momento de oração pela palavra, irmãos. Que Deus nos ajude, amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Fale com o Senhor aí. Senhor, nós
queremos louvar, queremos te bendizer, Deus, porque a tua graça nos alcançou. Nós não merecemos nada, Deus, nada. Mas o teu amor incondicional nos alcançou. Bendito seja o teu santo nome. Que nós possamos responder a esse amor. A cada dia sermos sinceros com nós mesmos, Senhor. Em nome de Jesus. Livra-nos da hipocrisia. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos da arrogância religiosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter um momento de celebração da Santa Ceia. A você que está em plena comunhão com a igreja, que foi batizado nas águas, quero convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 11. Paulo instrui a igreja com relação à celebração da ceia do Senhor, e nesse texto ele faz algumas recomendações. Lá no versículo 23 de 1 Coríntios 11, verso 23 de 1 Coríntios 11, ele diz assim, posso ler? Amém? Ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E aí, então, com base nisso, ele faz uma recomendação que está no versículo 28. Ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem seguir este corpo, come e bebe para sua própria condenação. Que possamos, então, ter esse período de louvor e adoração ao Senhor, quando os irmãos se servem a ceia.
palavra diz que sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Que assim seja. Comamos do pão, bebamos do cálice. pouco
já tomou o remédio umas 2 vezes, ele estava mal ali, né? Ele estava aqui assim, teve uma hora que eu até falei, desce, né? Mas ele ficou. Mas eu queria que a gente orasse por ele, né? Pela vida dele, pela saúde dele, repreendendo em nome de Jesus todo o mal, toda a seta maligna contra a vida dele, em nome de Jesus. Amém? Então, se você puder estender a sua mão aqui, para a gente orar pela vida do Alan, pela saúde dele, e aí vamos orar também pela ajuda, em nome de Jesus. Amém? E aí, antes, eu já queria convidar o pastor Fábio para ele já orar em seguida por nós. O filho vai orar, e aí logo em seguida o pastor Fábio vai orar também. Amém? Amém. Todas as mãos aqui em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós, Pai Celestial, mais uma vez queremos agradecer pela vida, Pai Celestial, da Juliana. O Senhor esteja, Pai Celestial, abençoando a vida dela cada dia. Pai Celestial, os seus sonhos, os seus planos, Pai Celestial. O Senhor esteja incluído na vida dela, no Senhor Jesus Cristo. Todos os planos de Deus, todos os sonhos do Senhor para a vida da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, derramados sobre ela, Pai Celestial. O teu chamado, Pai Celestial, o que o Senhor tem para a vida dela, o Senhor te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Jesus, mais uma vez de vida, Pai, que o Senhor concedeu pela vida dia, em nome de Jesus Cristo. E toda a bênção de Deus, saúde, paz sobre a vida dela, o Senhor venha guardar ela de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós estamos colocando diante da tua presença, a vida guardando diante das tuas mãos de poder, Pai. Todo levante de Satanás, Pai, celestial, na artimanha maligna, Pai, celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor venha trazer para ele saúde a cada dia, Pai, celestial, em toda a febre, todo o mal, Pai, celestial, caia correnteada nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que coloca diante da tua presença a vida do Alan, a vida da Juliana, diante das tuas mãos de poder, Pai. Porque cremos que tu és o Deus sobre a vida deles. Pai celestial, mal nenhum, Pai celestial, está sobre estas vidas, porque o Senhor é com eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em oração. Senhor, obrigado, Pai, nessa noite de comunhão. Obrigado por essa noite de culto. Que a boca do Senhor esteja sobre nós durante toda essa semana. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê paz em nome de Jesus. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que as pessoas com quem nós nos relacionarmos durante toda essa semana vejam Cristo em nós e possam bendizer e glorificar pelo santo nome. Senhor, guarda a nossa saída e a nossa chegada, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Oramos agradecidos. Aleluia.